Oi pessoal, no vídeo anterior eu havia comentado e ratifico que o Big Bang é uma teoria que não passa de uma teoria e nunca existiu. Por quê? Os dois cientistas da Califórnia, os dois técnicos, cientistas, pesquisadores da universidade na Califórnia, na antena da Califórnia, eles captaram uma radiação em todas as direções. Aí que está o lance. Não é bem em todas as direções, em todos os lugares do universo, uns 3 graus acima do zero absoluto. O que é 3 graus acima do zero absoluto? É 270,23 aproximadamente graus Celsius, menos, negativo, né? Porque o zero absoluto, que é inatingível, tá? Assim como não existe o vácuo absoluto, então você vai ter sempre uma energia, nem que seja por um átomo. Então é menos 273,23,73 por aí graus Celsius, zero absoluto. E eles captaram uma radiação em todos os lugares do universo de 3 graus acima do zero absoluto, que é menos 270,23 ou menos 270,73 graus Celsius, por aí. O fato de você ter 3 graus acima do zero absoluto aqui, não quer dizer que tem um Big Bang. Porque olha só, esse cara, eu vou baixar essa minha mão. Esse cara aqui, tá? O universo está em expansão em todas as direções. Então ele está se expandindo para lá, para cá, para lá, para frente, para trás. Aqui idem, para lá, para cá, para lá, para cá, para frente, para trás. Aqui idem, para lá, para cá, para lá, para cá, para frente, para trás, para cima, para baixo, esquerda, direita, para frente, para trás. Então, isso do universo estar em expansão não é necessariamente a prova que houve um Big Bang, não. Ele pode ter vindo de menos infinito para mais infinito, como a régua dos reais, dos inteiros, vamos dizer assim, tá? Que vai de menos infinito, aí vem menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. O fato do universo estar em expansão não quer dizer que houve um Big Bang. Então, a teoria do Big Bang, para mim, está furada. Tá? Enfim. Não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Tá? Sou cristão, porque eu acho que Deus fez assim. Não é assado, vamos dizer. O Big Bang não prova nada. Religião é religião. Ciência é ciência. Então, esse canal é científico. Não, o fato do universo estar em expansão não prova que teve um Big Bang. Ele pode ter estado sempre em expansão. E ele tende a chegar e nunca vai chegar. Por exemplo, a minha distância até essa parede aqui atrás, dividida por 2, paradoxo dos limites, tende a chegar e nunca chega. Tanto é que você não tem um vácuo absoluto no universo em ponto algum. Nem que seja por um átomo. Já foi tentado isso. Um amigo meu falou, da Alemanha, os laboratórios da Alemanha, tentar fazer o vácuo absoluto não conseguem. Bem, então, a primeira etapa desse vídeo é uma ratificação de que o Big Bang nunca existiu. Tá? Outra coisa é a questão da singularidade dos black holes. Aliás, Albert Einstein repugnava essa ideia de Big Bang, tá? Mas vamos lá. Stephen Hawking, ele viu que a temperatura nos black holes é inversamente proporcional à massa. Tá certo, porque quando há aquela
na singularidade é uma nulidade, matéria antimatéria, que para mim é matéria com antimatéria, que expele radiação gama de alta frequência e alta energia. Tá? Então a temperatura é inversamente proporcional. Por quê? Porque aqui gela. Lá dentro do Black Hole, apesar de comprimir, gela. Essa é a equação de Stephen Hawking. A massa inversamente, no Black Hole, a massa inversamente proporcional à temperatura. Tá? Ele pode não ter ganho o Nobel, mas Einstein ganhou. Mas o Stephen Hawking não era um físico qualquer. Então, ele viu que no Black Hole não funciona como aqui. É uma outra física, assim como é uma outra física na quântica. No Black Hole, na singularidade, há uma nulidade e a entropia, ela é invertida. Entropia é desorganização. Na singularidade seria anulação, tendência a anular a entropia, a desorganização. Tá? Como se a força gravitacional do Black Hole anulasse a entropia, a desorganização. O que não quer dizer também que não possa ultrapassar a velocidade da luz ali, porque é uma atração tão forte que pode ultrapassar a velocidade da luz ali, que já aconteceu em aceleradores de partículas. Algumas partículas ultrapassaram a velocidade da luz em passado, nem que seja momentaneamente, como se fosse uma visão, um arquivo do passado, tá? Nos black holes. Bom, então, na física nossa aqui, quando comprime, aumenta a temperatura. No black hole, Stephen Hawking descobriu que não, que lá a temperatura cai, porque é uma nulidade, é uma tendência a se anular matéria com antimatéria e emitir radiação gama. E aí tem a radiação Hawking, que é a flutuação da matéria com antimatéria, escapa a matéria, fica antimatéria ou vice-versa, radiação Hawking. E na equação de Stephen Hawking, vocês podem olhar, a matéria está inversamente proporcional à temperatura, à massa. Então, aumentando a massa, a temperatura cai. Porque há uma tendência a uma nulidade. Alguns dizem que é uma passagem no tempo, essa é outra história. Mas há uma tendência a uma nulidade, tanto é que a temperatura cai. Tá? Apesar de que nunca viram as radiações Hawking. Com todo respeito a Stephen Hawking, nunca foi detectada a radiação Hawking. Para mim é matéria com antimatéria expelindo gama. E pelo bóson de Higgs, eu vou aqui, modéstia à parte, tem o bóson de Levi, meu bóson. Porque para mim não existe, o tijolo, a essência do universo existe. E na singularidade não pode, ela tem que ter um diâmetro. É como se você comprimisse a Terra do tamanho de uma bola de gude. É um campo gravitacional enorme que tende a combater a entropia, a desorganização. Então, o campo gravitacional é tão grande que combate a entropia. É como se no black hole fosse o inverso do Big Bang suposto, que eu já falei que não existe. Tá? Então eu vou mostrar a minha dedução mostrando que existe o bóson de Levi. Eu que sou estudante de física há muitos anos, Autonomous Physical Research. Eu estudo física de maneira autônoma. Então, não pode haver esse negócio de desapareceu. Tanto não desapareceu que emite gama. Fica emitindo radiação gama. Como é que vai ficar emitindo radiação gama do nada? Como é que, se você não tem um vácuo absoluto, como é que vai emitir radiação gama do nada? Se você não tem um vácuo absoluto no universo, nem que seja por um átomo. Então deve haver algum diâmetro, é isso que eu vou mostrar agora. Nem que seja um diâmetro infinitesimal. Deixa eu abrir aqui a tela, fechar e abrir aqui. Olha só. Partindo da equação gravitacional, eu igualei a equação gravitacional à entropia, quer dizer, entropia é desorganização, um suposto Big Bang e a atração do black hole, tá certo? Igualando. Partindo da equação gravitacional termodinâmica simbólica. Forma final da equação de devida singularidade. Desenvolvendo isso aqui,
você chega a um diferencial de massa. A singularidade não pode ser nula, ela emite raio gama. Então você tem uma diferencial de massa, tá? Aí aqui explicação física do que você propôs, do que eu propus, tá? Eu que propus isso, tá? A massa da singularidade não atua como corpo externo, com força própria. Ela não exerce resistência, apenas se incorpora. A força gravitacional se manifesta como variação entrópica, e isso ocorre sobre a massa diferencial dm sendo absorvida. A equação mostra que o comportamento da singularidade é quantificável, não uma abstração infinita. Não pode ser. Não tem um vácuo absoluto, a singularidade não pode ser uma coisa que se anula totalmente, ainda mais que se emite raios gama. Agora, ela é muito pequena. E responde às leis físicas com limites quânticos definidos pelo limite quântico de Planck. Planck também disse que não pode ter um raio menor que um determinado valor. Tá certo? Enfim. Aí eu joguei essa minha equação aqui da força. Tá certo? Que uns dizem que não é uma força, mas no caso aqui, eu estou a nível de um raio da singularidade, tá? Então, transforma essa força em trabalho, tá aqui, tá certo? Relacionar com a entropia, segundo a lei da termodinâmica, quer dizer, a desorganização sendo segura pela força gravitacional linear do buraco negro, do black hole, tá? Então a massa 1 é a massa diferencial sendo absorvida e é a massa do que está sendo absorvido. Aqui é a massa diferencial da singularidade e aqui é a massa do corpo que está caindo do black hole, só que ele é absorvido aqui pela essa diferencial. Então quando você iguala as equações, você tem apenas aqui no final, calculando, ó, resolvendo a integral, você chega a uma diferencial de massa da singularidade, tá certo? E a massa sendo inversamente proporcional à temperatura, batendo com Hawking, tá? E batendo com Einstein, que também acha que nunca houve esse tal de Big Bang, tá? Resumo aqui da equação, tá certo? Então você tem uma diferencial de massa, assim, na singularidade, porque emite gama. Você não tem, se você não tem o vácuo absoluto, você não pode ter o zero absoluto emitindo gama, tá? Então aqui tá as componentes da minha equação final, tá certo? Que é calor, energia gerada pela absorção gravitacional relacionada à entropia, temperatura da singularidade inversamente proporcional à massa, como previu Hawking, constante gravitacional, raio final, onde ocorre a absorção, pode ser próximo ao horizonte de eventos. E P, comprimento Planck. Planck também, ele definiu um limite para um raio zero, porque não existe vácuo absoluto, menor escala física possível. Isso nem na singularidade pode ser distorcido, tá certo? Diferencial de massa, dm, massa diferencial absorvida, e integral de dm, soma das massas absorvidas entre o início e o fim. Tá ok? Bom, deixa eu apagar aqui e voltar aqui. Então, ponto 1. Não está provada essa questão de Big Bang. Eu estou falando de religião, estou falando de política. Eu tenho fé. Fé, deixa eu dar só um parâmetro aqui. Fé é certeza, se não me engano, Hebreus 11:1 é a certeza da coisa que se espera para algo que não se vê. Então, fé é fé. Agora, física é física. Na física, para mim, na física, Big Bang nunca existiu. Ele veio de menos infinito para mais infinito. O fato dele estar em expansão não quer dizer que houve um Big Bang. Ele pode ter sempre existido. E o próprio Albert Einstein refutava a ideia de um Big Bang. Apesar de que, no fundo, ele também acreditava em Deus lá como organizador, tá certo? Mas, então, ele refutava a ideia de um Big Bang. E a singularidade, assim como você não tem
o vácuo absoluto, nem que seja por um átomo, a singularidade não pode ser o zero absoluto, porque ela emite gama. Se ela emite gama, radiação gama, e evapora, alguma coisa evapora, algum raio tem. E não pode ser menor do que o raio de Planck, batendo com, não o bóson de Higgs, mas, segundo meu estudo de física que eu mostrei, estou aberto a qualquer centro de pesquisa, é o bóson de Levy. By Levy Autonomous Physical Research. Eu que estudo física há muitos anos e fiz relatividade com um professor alemão na PUC de Petrópolis. Tá certo? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio, mas não estou falando de religião, futebol ou política. Sou cristão respeitando todas as religiões dos agnósticos. Ele quis assim, para mim. E não houve Big Bang e a singularidade não pode ser o zero absoluto, não. Porque não existe o vácuo absoluto do universo, nem que seja por um átomo. Porque um amigo meu da Alemanha, nos laboratórios da Alemanha, já tentaram fazer o vácuo absoluto, não consegue de jeito nenhum. É isso aí. Muito obrigado nesse canal científico. Me permitam, eu vou desligar as câmeras. Não estou falando de religião, futebol ou política, sou cristão respeitando todas as religiões dos agnósticos. Me permita, vou desligar a câmera.